E aí pessoal, beleza? Meu nome é Leandro Castro e estou aqui trazendo para vocês hoje a nossa quarta aula do nosso curso de CSS, beleza? Tem um tempinho aí que eu não posto vídeo, fiquei meio ocupado esses dias, mas estou voltando aí, tava construindo pra gente um blog para poder estar postando aí também artigos sobre informática, sobre desenvolvimento, e já já eu vou estar mandando o link dele para vocês poderem estar acompanhando aí também, certo? Então sem enrolação, vamos para a aula de hoje. Tô aqui já com a estrutura básica de uma página montada aqui, certo? Eu vou salvar para a gente poder começar a fazer aqui. Aula 4, vou salvar como aula 4.html. Vou salvar, certo? Na última aula a gente estava aplicando nossos estilos da seguinte forma: dentro do arquivo mesmo, olha. Dentro do nosso próprio HTML a gente aplicava os nossos estilos. Na aula de hoje eu vou estar explicando para vocês inicialmente como que a gente faz para trabalhar com isso aqui em arquivos separados. Eu não vou deixar essa bagunça aqui, eu vou criar um arquivo somente para eu poder estar utilizando os estilos que eu criar. Mas como que eu faço isso? Primeiramente, vamos criar aqui um novo arquivo. Vou salvar ele na mesma pasta que está salvo aqui o nosso arquivo. Vou salvar ele seguinte como style.css. Você tem que lembrar de sempre botar essa terminação CSS, senão o interpretador não vai conseguir reconhecer ele aí, certo? Você vai salvar como CSS na mesma pasta, ou então se você quiser colocar dentro de uma pasta, você tem que ficar atento na hora que você for chamar o seu arquivo. Vou salvar, certo? Está aqui salvo CSS, style.css. Eu vou voltar aqui no meu HTML, dentro do nosso head aqui, do nosso cabeçalho. Eu vou fazer o seguinte: link href, e vou botar aqui qual é o arquivo que eu vou estar utilizando para poder estar declarando os nossos estilos. No caso é o style.css. Se ele estivesse dentro de alguma pasta, por exemplo, se ele estivesse dentro da pasta CSS, eu colocaria css barra style.css. É a mesma coisa quando você vai chamar uma imagem, por exemplo, certo? Vou botar aqui também a tag help, igual entre aspas, style sheet, pois assim você vai especificar que ele está fazendo referência a um arquivo de folha de estilo, certo? Beleza. A partir de agora, na hora que a gente carregar a nossa página, a gente já vai estar buscando nesse arquivo aqui se tem alguma instrução de CSS para a gente estar carregando. Vamos testar aqui então. Eu vou criar aqui uma tag H1 e vou escrever aula 4. Vou vir aqui no nosso style.css e vamos aqui atribuir algo para o nosso H1, certo? Vamos botar um background color para ele aqui de azul, certo? Cerquilha 00F. Isso vai virar um azul. Vou salvar e vou aqui executar o arquivo pra gente ver como é que tá ficando. Olha só, certo? Ficou com o fundo azul, o nosso H. E qualquer outra coisa que a gente especificar aqui, ele vai herdar também. Vou, por exemplo, adicionar uma classe aqui, ó, classe título. Vou vir aqui, ponto título, para estar selecionando uma classe, né? E vamos aqui mudar então o tamanho da fonte dele. Font size, vou botar aqui uns 60 pixels. Salvar, vou vir na nossa página, dar um F5, aumentou, certo? Então é isso aí, não tem segredo para você poder estar utilizando arquivos de fora do seu HTML para estar declarando o seu CSS. Essa é a prática recomendada, você criar arquivos separados, você não ficar utilizando aqui dentro do HTML mesmo, para você ter um código mais limpo, beleza?
Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês nessa aula ainda é isso aqui, olha só. Veja só que tem uma margenzinha aqui, ó, do lado dos nossos arquivos. Por quê? Porque a tag body, por padrão, ela já tem essa margem, esse espacinho aqui. Como que a gente faz para poder estar utilizando toda a largura aqui? Vou fazer o seguinte: vou atribuir a tag body aqui, ó, e vou usar a propriedade margem, que vai estar definindo a margem do nosso corpo aí, ó. Vou botar 0 pixels e vou atribuir também o paging 0 pixel. O paging já vou explicar para vocês num minuto o que é. Vou dar um F5, olha só, agora a gente já está utilizando tudo aqui, ó. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, para vocês entenderem o que é cada um desses aí. Vou botar aqui a tag A. Tag A1. E vou botar aqui também o tag A2. Salvar. Olha só que ela está do lado uma da outra. Vou atribuir uma classe para cada um aqui para a gente poder estar personalizando eles aqui, ó. A1 e class A2, certo? Vou vir aqui no meu estilo e vou atribuir um background para cada um desses dois para a gente poder estar identificando, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha só, A1. O A1 vai ficar verde e o A2 ele vai ficar vermelho, certo? Salvar, vou vir cá. Ops, esqueci aqui, ó. A1, A2, salvar. Um tá verde, o outro tá vermelho. Eu vou aumentar aqui também o tamanho da fonte para ficar melhor pra gente ver. E vou atribuir esse aqui as duas tags, certo? Assim que tá aí, ó. A tag margem vai fazer o seguinte para você. Eu vou adicionar aqui uma margem na tag A1 para vocês verem o que acontece. Vou botar aqui uma margem nela de 25 pixels. Olha só, vou salvar. E ela vai dar uma margem mesmo, olha só. Uma distância dela para os elementos que estão em volta, 25 pixels, olha só. Tanto para os lados, quanto para baixo, quanto para cima. Aqui está um pouquinho maior, porque o H1 ele também já tem uma margem padrão dele, certo? E vou adicionar um paging aqui no na nossa tag 2 aqui, ó. Paging, vou botar ele de 25 pixels e olha só o que acontece. O paging faz isso. O que significa isso aqui que ele fez? O paging é a distância entre a tag, certo? Entre a tag mesmo e a sua própria borda. Ou seja, entre a própria tag e entre a sua própria borda tem 25 pixels. Já a margem conta da borda até a próxima tag. O paging é da própria tag até a borda e a margem é da borda até a próxima tag, certo? Essa é a diferença do paging para margem. E a borda, as pessoas sempre confundem também a borda. Vou adicionar uma borda aqui, ó. Border. Vou botar ela solid de 1 pixel na cor preta. Vou salvar. Ficou pequenininho, vou colocar aqui maior 5 pixels pra gente poder estar identificando. Salvar, F5. E olha só a borda dela. Tá vendo só? O paging é exatamente o que está entre a tag e entre a borda. Tranquilo? Você, utilizando dessas propriedades aí, você já consegue, por exemplo, personalizar botões na sua página. Você consegue fazer várias coisas legais já aí. E outra coisa interessante também que eu queria mostrar é como que arredonda as quinas das nossas tags. Muito simples, a gente vai vir aqui, ó, e usar o seguinte atributo: border
radius e vai aplicar quantos pixels a gente quer que ele faça aquela curvatura. Eu vou botar aqui de 10 pixels para vocês verem o que vai acontecer. Vou salvar, F5. Olha só o que aconteceu, ficou arredondado aqui as bordas, olha. Se eu diminuir, botar 5, vai continuar arredondado, mas uma curvatura um pouco mais suave, olha só. F5, olha lá, continua arredondado, mas um pouco mais suave. Tranquilo? Então eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, porque já está ficando grande. Se vocês gostaram, se eu te ajudei, você deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e não perca as próximas aulas. Valeu, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.